Fala, gente. A nossa aula de hoje vai ser bem rápida, porque vamos falar de um tema, eu diria até que simples, entendeu? Nós vamos falar dos tipos de abordagem em relação ao tarô, então é muito mais uma questão de estruturação, de formas como o tarô é utilizado, e eu decidi dividir as abordagens em quatro tipos diferentes, né? E que às vezes eles se interrelacionam, às vezes não, né? Mas vamos começar pelo, talvez assim, pela abordagem mais famosa, que é o tarô divinatório. O tarô divinatório trabalha a função do oráculo nas cartas, ou seja, as cartas servindo como ferramenta oracular, como ferramenta de previsão, como ferramenta de profecia, certo? Esse é o método mais famoso de se usar as cartas, né? Muitas pessoas, inclusive, acham que só existe esse, né? É, praticamente você vai usar as cartas para abrir jogos que vão servir para prever o futuro ou analisar uma situação presente, investigar o passado, investigar questões específicas. Tarô divinatório é o tarô que prevê, é o tarô que provê, certo? É, praticamente no nosso curso, esse método vai ser a prioridade. A prioridade vai ser realmente o aspecto preditivo, o aspecto oracular, porque isso é o que mais me interessa, sabe? Dentro do tarô. E eu diria que é o que interessa a maioria das pessoas. Claro que vai ter gente que vai debater, tarô prevê mesmo, ou o tarô só especula, né? O tarô só, digamos assim, pontua possíveis situações que podem acontecer, mas que não necessariamente vão acontecer. Então, assim, a gente tem muitos debates em relação a isso. Mas eu digo, na minha experiência como cartomante, que o tarô prevê, sim. E que muitas vezes eu já vi o tarô dizer uma coisa e ela acontecer. Muitas vezes. Se eu não tivesse visto, eu não estava aqui trabalhando com isso, sabe? É, mas a gente tem outros métodos. Por exemplo, esse aqui é muito famoso hoje em dia, né? Tarô terapêutico. Então, o tarô terapêutico ele surge da ideia de um tarô psicologizante, né? Muito uma ideia de você usar o tarô para se entender melhor, né? Entender suas fraquezas, entender traumas, superar, é, vamos dizer assim, restrições internas, entendeu? Tanto que o nome é terapêutico. Esse conceito do tarô terapêutico ele foi cunhado pelo Vit Pramad, é um grande autor, né? Tem uma obra bem relevante, vale a leitura, mas eu não gosto desse termo, sinceramente, porque terapêutico traz a ideia, né, de algo relativo à terapia. E a terapia vem de um lugar, né, da psicanálise, vem de um lugar da psicologia que envolve questões acadêmicas, né? Então, eu não gosto que o tarô fique associado à terapia, porque para mim isso é algo muito perigoso, vamos dizer assim. Eu queria que o termo que usassem não fosse tarô terapêutico, fosse um outro termo, porque é esse terapêutico que pega, né? Que afinal, para você realmente poder fazer terapia, né? Você se especializar, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer um curso de 4 a 5 anos, né? E o tarô, para mim, não tem essa função. Ninguém que trabalha com tarô e, digamos assim, não fez faculdade de psicologia, a pessoa não vai ser realmente um terapeuta, sabe? Aí vai ter gente que vai falar, mas existem os terapeutas holísticos. E terapeuta holístico também é um termo que eu não gosto. Porque se você não fez faculdade de psicologia, você não é terapeuta, né?
sabe? Mas é uma questão de nomenclatura. Não tô aqui querendo desrespeitar. Tô falando de uma questão de linguagem, de linguística, né, da coisa. Mas esse tarô, essa metodologia existe. Muitas pessoas que trabalham com ela não gostam da ideia de que o tarô preveja alguma coisa, preferem muito mais a ideia de que o tarô aconselha, que o tarô orienta, que o tarô te ajuda a se entender melhor. E eu não trabalho muito com essa área, sabe? Até mesmo porque para mim o tarô divinatório também cumpre muitas dessas funções, né? Mas isso aí é debates, né? Polêmicas. A gente tem o tarô lúdico. Tarô lúdico é o tarô como um instrumento mesmo de diversão, entretenimento. Ou seja, é o tarô na sua origem. Porque o tarô, como a gente já falou nas outras aulas, é um oráculo que surge para jogo. Simplesmente é isso. As pessoas jogavam tarô para se divertir, para se distrair, para apostar dinheiro. Essa é a sua origem ali no período da Renascença, né? Então, assim, o tarô divinatório ele vem depois desse, entendeu? O tarô divinatório não surge no início, ele surge depois. E geralmente o tarô divinatório vai estar consequentemente associado ao tarô esotérico barra mágico, né? Ou seja, o tarô servindo para funções esotéricas, funções mesmo de usá-lo para magias, feitiços, autocompreensão espiritual, desenvolvimento iniciático, né? Você se iniciar em uma escola, em uma ordem mágica, entendeu? Essa função do tarô é muito famosa, né? Surge muito ali junto do tarô divinatório, apesar de não serem a mesma coisa, mas eu diria que é uma das funções mais interessantes que o tarô tem, né? É uma das abordagens mais fascinantes e aquilo, gente, funciona, né? É, mas é aquilo, você pode trabalhar com tarô divinatório e não necessariamente se envolver com o resto. E da mesma forma, vai ter gente que vai focar só no terapêutico, vai ter gente que nem sabe das outras funções, vai focar só em jogar mesmo com as cartas. E vai ter quem priorize essa função esotérica. Mas eu digo que a função esotérica e a função divinatória, elas estão muito ligadas entre si, né? Então é bom a gente ter o entendimento das diferenças dessas funções, certo? Então, essa é a aula de hoje, gente. Espero que vocês gostem. Fazendo aqui o jabazinho. Quem quiser se consultar, a gente tem aqui o número e aqui a minha chavezinha para quem quiser dar aquela moral, né? Sabe como é. Então, eu agradeço aí quem está assistindo e até a próxima aula, que eu diria que a próxima aula vai ser um tanto grande. Então, se preparem. Tenham aí um bom dia, viu?